Só para as pessoas terem noção, quanto caberia de fluxo hoje no Fluminense se você não tivesse que pagar nenhum parcelamento de uma dívida? A gente paga por mês hoje, fixo, algo entre 5 e 6 milhões de reais por mês de dívida do passado. A gente já está falando de 72 milhões de reais que poderiam estar no caixa para contratação, por exemplo. Exatamente. Só que assim, você tem que entender que nós temos um clube ou uma empresa faz dívidas novas, né? Jogadores que você compra tem que pagar a prazo, para frente, né? E outras dívidas de patrimoniais. O problema de clube não é o econômico, de que você vai receber esse dinheiro em algum momento, é fluxo de caixa. É fluxo de caixa, exatamente. Nosso problema é fluxo de caixa, até porque vocês ficam vendo as notícias aí no futebol brasileiro, tem um monte de gente que compra da gente e não paga, né? Enfim, a maioria não paga. E usa disso para lutas de escapar de rebaixamento. Exatamente. Então, assim, a gente, quem acaba cumprindo acaba se dando mal. Então, a gente tem uma ideia de que tem um dinheiro novo para a gente matar a dívida rápido. E se imagine, né? Falando especificamente da dívida, né? A gente paga 6 milhões de reais por mês, em média, de dívidas do passado, né? Fora o que custa o time. Nós já pagamos na gestão 300 milhões de dívida nos últimos 5 anos e mesmo assim a dívida está mais ou menos do mesmo tamanho. Só que com uma coisa importante de se dizer. Se a gente não tivesse pago o que a gente pagou de dívida até agora, a dívida do clube hoje estaria mais ou menos em 1 bilhão e 200. Tá? Ela estaria em 1 bilhão e 200. A conta é simples, eu vou tentar ser bem didático aqui. Em 2019/20, a dívida estava ali mais ou menos em 750 milhões. Quando a gente chegou, encontrou 750 milhões. O que faria a dívida estar em 1 bi e 200 hoje? Só de juros são 13% mais ou menos em média de Selic. Então você pega 700 milhões e acrescenta 13% a 770 milhões por ano. Então pega isso e bota de 4 anos, 5 anos para cá. Para 90 e pouco já, só de correção. Só de correção, exatamente. Isso aí vezes os anos que a gente está, ok? Além disso, a gente tem uma série de contingências que estavam colocadas em balanço nosso com algumas classificações que seriam causas que a gente teoricamente ganharia, e aqui também não é uma crítica ao passado, mas assim... Mas é normal, você bota as contingências ali, você pode ganhar. Exato. Então só de contingências do passado, de dívidas do passado que estavam, aspas, escondidas debaixo da mesa e que brotaram na nossa gestão, foram mais ou menos 150 milhões, tá? De coisas que a gente foi perdendo ao longo da gestão, de coisas do passado que eram devidas lá atrás. Então essa conta básica aí é que eu te fiz, 750 para 1 bi e 200. Então 500, a gente era para ter aí mais ou menos uns 500 pau a mais de dívida. Não sei se você viu uma entrevista recente do presidente do Corinthians, que ele disse que a dívida do clube aumentou em 6 meses 400 ou 500 milhões. Isso. Porque é isso, juros, mas dívida que não paga. Né? E perfil, né? Às vezes dívida de curto prazo. Exatamente. Estrangulando. A gente pagou mais ou menos, né, algo em torno de 300 milhões de reais, fora juros e etc., que a gente abateu, né, em acordos que a gente fez, em acordos que a gente fez judiciais e etc. Então, assim, e eu te botei de 6 milhões por mês, é o fixo, mas eu paguei mais ou menos algo em torno de 40 milhões de reais só de dívida FIFA para o clube não parar de funcionar, de compra de jogadores do passado, né? Os percentuais da venda do Gerson de 2016 a gente parou de pagar agora, acabou de pagar agora. Eu estou falando de mais uns 20 milhões de reais aí. Isso fora dos 6. Tá? Então, assim, muita dívida que a gente pagou e mesmo assim a dívida tem um crescimento nominal, né? Nominal, porque por mais que assim, você venha pagando ao longo desse tempo, ela tem um crescimento pequeno nominal, mas ela tem. Mas depois eu vou mostrar alguns dados para vocês aqui no final, para vocês verem o quanto o clube cresceu, inclusive com questão de passivo descoberto, percentual de lucro do clube, que era negativo em 2019, né, era menos 1,60%, hoje é mais 17%. Tá? Então, assim, o clube realmente se reergueu financeiramente. Outro dia um jornalista me perguntou, mas você falou que a dívida foi liquidada. Eu falei, não, nunca falei isso. A dívida foi equacionada. É bem diferente. O Fluminense tem condição de viver assim, montando os times que monta, disputando competições, assim, com a dívida equacionada, a gente pagando ela por mês por mais muitos? Tem. Mas a gente acha que o instrumento para a gente buscar e pegar um dinheiro novo, você vai perguntar assim, pô, presidente, mas com esse aumento de faturamento, para onde está sendo usado esse dinheiro? Na manutenção do funcionamento do clube. Assim, o clube tem que funcionar para poder pagar a dívida. E para poder pagar a dívida, ele tem que faturar mais. Para faturar mais, ele tem que fazer o quê? Tem que gastar dinheiro. Montar bons times de futebol. Para montar bons times de futebol, os times custam mais caro do que custavam. Então, você vai aumentando o investimento. Em compensação, você vê,
Nós chegamos aqui com 11 mil sócios torcedores na gestão, com faturamento mensal médio de R$450 mil por mês. Hoje nós temos mais de 50 mil sócios torcedores com faturamento maior do que 6 milhões por mês. Então hoje o sócio torcedor... Eu estava lá na parte ruim. Eu sei. O torcedor hoje, o sócio torcedor hoje, o valor do sócio torcedor hoje já paga a dívida do clube mensal, entende o que eu estou dizendo? E isso é graças ao quê? Que é a única receita que a gente tem recorrente. Eu sei, mas isso é graças ao quê? Isso é graças à evolução do time. Se o time volta a ganhar, mais pessoas viram sócias do clube. A gente não tinha nenhum patrocínio master. Hoje a gente tem um patrocínio master de mais de 45 milhões de reais por ano. Isso é por quê? Porque o clube ganhou e aí tem uma marca que vem colocar a marca dela no Fluminense, porque o Fluminense voltou a vencer. Então essa equação é: você melhora, investe, gasta mais dinheiro, monta times melhores, entra mais receita, você paga a dívida, faz time, paga a dívida e faz time. Se a gente consegue um dinheiro novo de um investidor com a SAF, a gente usa o dinheiro e vai lá e liquida a dívida, entende? Especialmente a dívida civil, trabalhista e desportiva. Aí quando você mata ela, abre o fluxo. Eu deixo de ter que desembolsar 6 milhões por mês e posso jogar esses 6 milhões para contratação, para dentro do elenco, fora que o investidor vai entender que quanto mais melhorar o time, mais o clube vai faturar, ele aí vai pagar a dívida e investir no futebol. E aí vai ter uma equação que é: quando acabar aqui, se joga o dinheiro todo para cá. Aí se investe tudo no futebol.